Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Mentes Sem Fronteiras. Eu sou o Isaac e vamos para mais um vídeo. Dessa vez eu estava com saudade, daquela antiga série. Quem está aqui no canal há mais tempo se lembra daquela série Mestres da Humanidade, em que eu trazia aqui grandes personalidades, grandes professores da espiritualidade. Professores que marcaram aí a história da humanidade com relação a esse conhecimento sobre espiritualidade. E hoje eu trago um grande mestre, considero ele um grande mestre, não é conhecido, pelo menos aqui no Brasil ele não é tão conhecido, mas ele foi um grande mestre, um grande professor para aqueles poucos que tiveram a sorte de ter ele como professor. Porque esse mestre, ele não teve muitos alunos. Ele ensinou para poucas pessoas e esses poucos felizardos tiraram aí a sorte grande de ter Robert Adams como professor. Então, vocês já sabem, eu não edito vídeo, não sei editar, gostaria muito de colocar aqui no vídeo a imagem dele, a foto dele, mas não vou fazer isso, me perdoem. Mas você pode ver aí no cardzinho aí do vídeo, você vê a foto dele aí. Robert Adams foi um americano, iniciou o seu estudo sobre espiritualidade. E quando eu digo espiritualidade, esqueça a religião tradicional, tá? Quando eu falo que conhecimento espiritualista, esqueça religião para as massas. Estou falando de uma espiritualidade muito mais profunda. Ele iniciou seus estudos ainda muito jovem, teve como seu primeiro professor um grande místico cristão, que foi Joel Goldsmith, que era um místico cristão americano e fez muito sucesso nos Estados Unidos, muito sucesso. Joel Goldsmith, ele tem vários e vários livros publicados, mas eu não considero o Joel assim um grande professor de espiritualidade, porque ele era muito intuitivo. Ele tinha uma fé muito grande, uma fé muito forte no Deus dele, e essa fé realmente levava ele a fazer coisas extraordinárias, e realmente ele fez. Curas extraordinárias, ele fez muita coisa interessante. E Joel foi o primeiro professor do Robert Adams nos Estados Unidos, foi ainda nos Estados Unidos. Foi a primeira fonte de inspiração de Robert Adams foi o Joel Goldsmith. Eu tenho livros do Joel aqui, eu vou até procurar. Então, o Robert Adams teve o Joel como o seu primeiro professor, mas em algum momento o Robert Adams ele percebeu que ele precisava de mais conhecimento, o que é comum. Tem alguns mestres assim que eles têm alguns que são mais voltados para uma fé intuitiva. Outros sentem a necessidade de ter mais conhecimento, saber de uma forma mais conceitual o que está por trás dos fenômenos do universo, principalmente o que está por trás do fenômeno humano. E o Robert Adams, ele foi um desses mestres, né? Desculpe, pessoal, estou um pouco foém, falei muito ontem à noite e quando eu falo muito, acontece isso. Eu fico um pouco foém, falta voz, mas vamos lá, foquem no conteúdo aqui do vídeo. Então, Robert Adams, em algum momento, ele sentiu a necessidade de ter mais um conhecimento sobre a espiritualidade, sobre o que está por trás dos fenômenos do universo e principalmente sobre o que está por trás do fenômeno humano. E aí ele fez uma coisa assim que foi o divisor de águas na vida dele. Ele viajou para a Índia, saiu dos Estados Unidos, foi para a Índia, e na Índia ele foi se encontrar com
nada menos, com ninguém mais, ninguém menos do que Srirama Maharshi, né? O grande sábio indiano. Na Índia teve vários sábios, mas Ramana Maharshi, Srirama Maharshi, alguns falam Ramana Maharshi, outros falam Sriramana Maharshi. Ele, sem dúvida alguma, eu diria que ele é um dos grandes sábios da Índia. No mesmo nível de Buda, o grande Buda, 2.500, 2.600 anos atrás, né? Eu diria que Sriramana Maharshi, ele está no mesmo nível de Buda. Um dos grandes sábios que já passou por esse planeta. E o Robert Adams, ele foi para lá e conviveu com Sriramana por 3 anos, que foi justamente os 3 últimos anos de vida de Sriramana. E o Robert Adams, ele estava lá, então ele teve o contato direto com Sriramana e aprendeu muita coisa com ele. É muito diferente de você estudar sozinho quando você está ali com um verdadeiro mestre ao seu lado. É muito diferente. Você recebe ali da fonte, né, o conhecimento. Então ele ficou 3 anos lá, e esses 3 anos, de fato, transformou Robert Adams. Ele se tornou, de fato, um grande ser humano, se transformou num grande professor. E nos Estados Unidos ele passou a ensinar o que aprendeu, passou a falar, né, o que aprendeu, e não teve muitos alunos, não teve muitos. Eram poucos alunos, muito selecionados. E aqui eu tenho um livro, o único livro que eu tenho do Robert Adams, um livro lindo, né? Diálogos com Robert Adams. Infelizmente não tem essa foto aqui. Essa foto é a foto de onde ficava o ashram de Sriramana. Essa foto é no sul da Índia. O ashram de Srirama ficava, porque ele já faleceu, não está aqui, mas até hoje está lá, o local onde ele morou e ensinou. Aos pés desse monte ficava o ashram de Sriramana. Então essa foto é uma foto lá no sul da Índia, onde Robert Adams viveu por 3 anos. Esse livro, um livro espetacular, lindo livro. Quem gosta de livro sabe, né? Ele é todo muito bem feito, capa dura, um livro muito bem trabalhado. Eu faço propaganda de livro, sim. Não estou ganhando nada com isso, mas eu faço propaganda de livro, sim. E esse livro foi um presente do meu genro, que ele me deu aqui, quando eu fiz aniversário, ele me deu esse livro. Um abraço, Fernando, muito obrigado pelo presente. Um livro lindo, muito bem feito, muito bem trabalhado. Só tem um defeito o livro, não tem uma foto do Robert Adams aí. Era para ter uma foto do Robert Adams, né? Não tem. Mas paciência. Mas é um livro lindo. Se você quiser ver, é só entrar na internet, você coloca lá Robert Adams, professor espiritual. Você vai ver algumas fotos, poucas fotos dele, muito poucas, na internet. Mas vamos falar um pouco sobre o ensinamento do Robert Adams. Gente, não é fácil você entender, não é fácil para a pessoa comum entender uma pessoa como essa aqui, como Robert Adams, que foi um professor também do Advaita Vedanta. O que é o Advaita Vedanta? É uma escola esotérica ou mística, ou uma escola de conhecimento espiritualista, que tem como base a não dualidade. Advaita Vedanta, o conhecimento não dual. Poderíamos traduzir assim, conhecimento não dual. Ou, de uma forma ainda mais correta, seria a não dualidade. Não dualidade. Isaac, por que esse termo não dual, não dualidade? Porque o Advaita Vedanta é um tipo de conhecimento
que é um tipo de conhecimento, é uma percepção, é um entendimento, é uma compreensão, é a suprema compreensão de que todo o universo é uma única vida. Advaita Vedanta, o caminho não dual, o conhecimento não dual, é a suprema compreensão de que não existe você e Deus. Só existe Deus. E você é Ele. Não existe dualidade. Não existe eu e Deus. Não existe eu e o outro. Não existe eu e você. Não existe eu e eles. Todo o universo é uma única vida. E essa mesma vida se manifesta de duas formas: energia e matéria. Essa mesma vida se manifesta a partir da energia e a partir da matéria. Quando você foca na energia, você está observando, percebendo, vivenciando esta vida dentro do aspecto energético, na consciência. Quando você foca na matéria, você está vendo essa mesma vida, percebendo essa mesma vida como uma forma material. Então, o Advaita Vedanta, e Robert Adams é classificado como um professor do Advaita Vedanta, significa isso. Não existe você e o universo, existe o universo. Não existe você e Deus, existe Deus. Você é Ele. Você é parte dele. Você é uma manifestação dele. E isso para a mente comum, isso para as pessoas comuns, isso é muito difícil de perceber, de entender, de digerir isso. Então, quando você vai estudar um mestre do caminho, um dos mestres, qualquer mestre do caminho direto, ou qualquer mestre do Advaita Vedanta, que também chamamos de caminho direto. Não há intermediários entre você e a realidade. Caminho direto. Não há intermediários entre você e a realidade. Por quê? Porque você é a realidade. Mas, Isaac, eu não sinto isso. Isaac, para falar a verdade, além de não sentir isso, eu me sinto algo muito pequeno, para não falar uma coisa ruim. Isso é porque você está identificado com a sua personalidade, você está identificado com a sua identidade psicológica, que é a soma de vários fragmentos. Né? A sua personalidade é o somatório de vários fragmentos de crenças, de ideias, de conceitos que você acumulou ao longo de sua vida e de que você herdou também dos seus pais, avós, bisavós, tataravós e aí vai. O ser humano é um estágio evolutivo do universo. Podemos chamar o ser humano de um estágio evolutivo do universo. O ser humano reúne dentro dele todas as etapas evolutivas do universo. Por isso o ser humano é tão caótico. Por isso o ser humano é tão complexo e ao mesmo tempo caótico. Porque você traz em você, a redundância, você traz dentro de você todos os estágios evolutivos do universo. O vegetal, o animal e o ser humano. Tudo isso está em você. Quando você dorme em sono profundo, quando você está dormindo em sono profundo, você está ali como um vegetal. Existe vida em você, você é a vida, mas totalmente inconsciente. Você é como se fosse um vegetal em sono profundo. No estado de vigília, no estado desperto de vigília, muitas vezes você manifesta ou é influenciado pelo animal que você traz dentro de você. Impulsos sexuais, impulsos de violência, é um animal que você traz em você. Muitas vezes você é influenciado por emoções baixas, o animal que existe em você. Todos os mamíferos apresentam e manifestam emoções primitivas. E você traz um mamífero dentro de você. Ou a redundância de novo. E quando você está pensando, aí você tem aí um humano em você. Seus pensamentos representam o seu lado humano. Mas você tem vários tipos de pensamentos. Racionais, irracionais, pensamentos conscientes, pensamentos inconscientes. Você traz um universo de pensamentos, de simbolismos, de imagens, de ideias, de várias coisas na sua memória.
Por isso Jung estudou isso profundamente. Carl Jung, grande psicanalista que ficou na história aí das ciências mentais, Jung, ele estudou muito sobre esse aspecto do ser humano. O seu mundo mental é de uma complexidade absurda. Pensamentos, ideias, crenças, histórias, fantasias, mitos, tudo isso na sua mente. Tudo isso na sua mente. Então, às vezes você manifesta o ser humano que existe em você, às vezes você manifesta um lado animal, às vezes você manifesta um lado ainda mais primitivo. O ser humano é uma mistura de muitas coisas reunidas nele. O ser humano ele é muito fragmentado, existem muitas partes reunidas no ser humano. Então você muitas vezes fica caótico. Muitas vezes você se sente um indivíduo perdido, você não sabe qual direção seguir. Um momento você quer uma coisa, outro momento você quer outra coisa, um momento você quer... Porque existem muitas partes dentro de você, muitas vozes dentro de você. Isso é o ser humano. Alguns indivíduos são mais equilibrados, outros menos equilibrados, mas no geral o ser humano é caos. Do ponto de vista da espiritualidade, o ser humano é caos, o ser humano é caótico, o ser humano ele é conflito, ele é eternamente um conflito. Ele vivencia um conflito interno constantemente. É a natureza humana. Então Robert Adams ele falou muito sobre essa questão. Cada mestre ele foca em algo mais específico. O Robert Adams ele falou muito sobre isso e ele trabalhou essa ideia do karma, que antigamente tínhamos essa ideia de karma, né? que vivemos em vidas passadas e hoje estamos colhendo os frutos do que fizemos no passado. Na verdade não é assim. O karma ele existe, mas não é assim. O seu karma é a sua personalidade. Seu karma é a sua identidade psicológica. Seu karma é tudo que você traz na memória. É o seu karma. No momento que você supera isso, no momento que você transcende isso, no momento que você se desapega desse conteúdo humano, psicológico, instintivo, emocional, no momento que você transcende isso, acabou o seu karma. O karma só existe enquanto o indivíduo está identificado com os seus aspectos psicológicos, emocionais e instintivos. No momento que o indivíduo transcende isso, ele tem uma percepção muito maior do que ele é. E o karma desaparece. E o Robert Adams, ele trabalhou muito essa questão, ele falou muito sobre isso. Foi um grande mestre, foi um grande professor. Foi mal compreendido, que é impossível uma pessoa que está em um nível tão elevado de consciência falar para pessoas no nível muito primitivo de consciência e não ser mal interpretado. É impossível. Jesus foi assassinado. Por quê? Porque ninguém entendeu ele. Só 12 discípulos. E ainda assim traíram ele. Então, o iluminado, essas pessoas, esses grandes mestres, eles estão num nível de consciência tão elevado que quando ele fala alguma coisa, ele vai ser mal compreendido, ele vai ser mal interpretado pelas pessoas que estão num nível muito primitivo. Então é muito comum. E eles sabem disso. Por isso que muitos professores se calam. Muitos mestres que passaram por esse planeta não falaram, ficaram quietos, porque muitos fizeram essa escolha de não falar. É algo tão distante da mente comum, a realidade em que eles estão, é tão distante da mente comum que muitos deles ficam calados, resolvem não falar. Tem um som alto aqui do lado, tomara que o microfone não capte. Mas enfim, pessoal, saiba que o universo ele é um todo, ele é uma única existência, mas dentro dele existem níveis de consciência. O ser humano é um nível de consciência.
abaixo do ser humano existem outros níveis de consciência. E acima do ser humano existe também outros níveis de consciência. Eu não estou falando de aparência física, mas consciência. Existem indivíduos humanos com uma consciência muito superior a essa consciência comum que a grande maioria está presa, que fica vivenciando ininterruptamente emoções e sentimentos baixos, como medo, raiva, culpa, insegurança, etc. Existem níveis de consciência muito acima de tudo isso. E esses mestres, aqueles que resolvem falar, eles tentam passar, né, para as pessoas como atingir esse estado, como superar o ego comum, como superar a mente comum. E Robert Adams foi um desses mestres que viveu aqui no século XX, o século passado. Como eu falei, americano, foi à Índia, aprendeu muita coisa, voltou para os Estados Unidos, ensinou para um grupo muito pequeno. E quem teve aí a sorte de estar com ele, parabéns, né? As pessoas que tiveram essa sorte. Quem não teve a sorte, tem aí. Eu tenho um conhecimento desse livro dele e mais um outro livro que eu não tenho, mas estou à procura. Tem um outro livro do Robert Adams, também no formato de palestras, de diálogos, como esse aqui. Mas esse é muito bom, aconselho aí quem tiver interesse adquirir. Eu não vendo, tá? Não ganho nada em fazer a propaganda do livro, mas é um livro muito bom que, se você tem interesse em estudar espiritualidade com muita profundidade, é um livro que eu aconselho. Então é isso. O vídeo de hoje é da série Mestres da Humanidade. Trouxe esse grande mestre, o Robert Adams. Muita gente não conhece, talvez aqui vai passar a conhecer e quem sabe buscar alguma coisa, algum conhecimento, né, dele. Um grande abraço e a gente se vê aí no próximo vídeo. Um grande abraço.